Oi pessoal, tudo jóia? Hoje, meu nome é Marcelo de Melo Vieira e hoje nós vamos falar um pouquinho, sobre direito de crianças e adolescentes à convivência familiar. Eu sou doutor em Direito Privado pela PUC Minas, mestre em Direito pela UFMG e pesquisador dos direitos da criança e adolescente já há alguns anos. A ideia desse vídeo, pessoal, é que nós podemos falar um pouquinho sobre, os elementos básicos, uma introdução ao que seria esse direito de crianças e adolescentes à convivência familiar. Bom, para a gente começar esse assunto, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que pensar, que a gente tem que refletir, é por que que esse direito à convivência familiar ele está previsto no artigo 227 do texto constitucional e não no artigo 5º. Ou seja, por que que ele está previsto apenas para crianças e adolescentes e não como um direito a todos, cidadãos brasileiros. E isso, pessoal, tem uma razão histórica de ser. Isso porque, gente, no antigo direito do menor, que existia até o texto constitucional de 88, o criança e o adolescente eles eram divididos em duas categorias. De um lado, a gente tinha o menor em situação regular, para o qual aplicava-se o Código Civil, e de outro lado, a gente tinha o menor em situação irregular, para o qual eram aplicados os rigores do Código de Menores. Primeiro o Código de Menores de 27 e depois o Código de Menores de 79. Nessa categoria de situação irregular, estavam todos aqueles que eram, de alguma forma, sofriam de algum tipo de carência, seja material, afetiva, seja de representação, também aqueles que praticavam, que tinham envolvimento com alguma forma de delinquência. Para esse direito do menor, a família ela era vista como uma forma, como aquela que poderia colocar a criança e o adolescente numa situação irregular, justamente porque várias dessas hipóteses de situação irregular estavam justamente ligados, com aquela família que não conseguia dar para aquela criança, adolescente, aquilo que a sociedade da época entendia como básico, Então, repare, pessoal, existia um padrão de família, da época, um padrão do qual famílias muito carentes, famílias que às vezes tinham dificuldades, que eram vulneráveis, não conseguiam atingir. E isso permitia que o juiz de menores intervisse naquela família de forma a colocar a criança a salvo dessa família. Então, a família era um motivo, uma causa dessa suposta irregularidade. Embora a lei previsse diversas medidas, a principal medida era a institucionalização, ou seja, a retirada dessa família, da criança dessa família que colocava numa situação de irregularidade. Nesse ponto, pessoal, é importante, e aí a ideia era que se colocasse numa instituição total, no qual a criança supostamente receberia educação, saúde, sairia de lá, um cidadão. Diversas denúncias foram feitas a essas instituições, a gente tem passado com as FEBEMs, que mostraram que, a verdade, essas instituições foram palco de diversas violações dos direitos da criança e do adolescente. Reparem, pessoal, o juiz, então, ele podia intervir, e muitas vezes não era assegurada a essa família, essa criança, um direito contraditório, ampla defesa. O juiz, como pai de família, era a expressão utilizada na época, ele simplesmente determinava que aquela criança fosse de um lugar para outro. Por isso, era comum dizer que essas crianças eram objetos de atuação do Estado. Isso tudo, gente, muda a partir de 88. A partir de 88, a gente não há de se falar mais em direito do menor e passa a falar num direito da criança e do adolescente. Um direito esse que é destinado a todas as crianças e adolescentes, independente de uma suposta situação de irregularidade ou não. Todas as crianças e adolescentes são sujeitos de direitos, os mesmos direitos previstos no artigo 5º e seguintes, e também aqueles direitos especiais do artigo 127 do texto constitucional. Reparem, então, gente, que essa previsão do direito à convivência familiar ele é uma reação ao que ocorria no antigo direito do menor. A família ela ganha um novo papel. A família ela é vista como uma instância de proteção e promoção dos direitos. E, por isso,
né, o rompimento de vínculos, o afastamento dessa criança dessa família tem que ser visto como um prisma de excepcionalidade, né? Essa família, gente, ela tem que ser sempre trabalhada, né, de forma que ela possa exercer esse papel de proteção e promoção dos direitos. Então, há aí algumas garantias para a manutenção dessa criança, da sua família, chamada de natural, né? A mera carência de recursos materiais não é mais motivo para a separação da criança de sua família natural, né? Nesse caso, havendo algum tipo de vulnerabilidade, caberá ao Estado aplicar as medidas de proteção previstas no artigo 101 para crianças e adolescentes ou no artigo 129 para os pais responsáveis, justamente para que essa família ela se reorganize para que ela possa exercer o seu papel de proteção e de promoção. O direito à convivência familiar, gente, ele foi retrabalhado, né, ele foi previsto no texto constitucional e retrabalhado no artigo 19 e seguintes do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Esse artigo 19, ele coloca que o direito à convivência familiar é o direito de crianças e adolescentes a serem criados e educados no seio de sua família natural, né? Falaremos daqui a pouco que é a família natural. E subsidiariamente no seio da sua família substituta. Sempre, gente, em um ambiente que assegure o livre desenvolvimento integral dessa criança. Então, repare, né? A convivência familiar, a família, ela é protegida com o intuito de assegurar com que essa criança, esse adolescente, se desenvolva integralmente. Essa família natural, gente, ela é conceituada pelo artigo 25 do Estatuto da Criança e do Adolescente como, né, aquela família composta pelos ascendentes e seus descendentes, né, pelos pais e seus descendentes. Então, seria aquela família nuclear, né? E, como principal instrumento de efetivação desse direito, nós temos o poder familiar, né? Então, o poder familiar, ele é um dever, né, dos pais de assistir, de criar e educar a essa criança, os seus filhos, conforme determina o artigo 229 do texto constitucional, né? Esse poder familiar ele vai também ser retrabalhado nas outras legislações, né? O Código Civil, no seu artigo 1634, ele vai falar sobre alguns atributos desse poder familiar, né? Então vai falar sobre o direito de representação, o dever de criação e educação, né? O direito de guarda, né? Vai falar da possibilidade de nomeação de tutor, de consentimento para casamento, né? E também, né, em outro dispositivo, vai falar que os pais eles têm a possibilidade de administrar, né, os bens dos filhos. Pessoal, e aí nós temos uma questão que é muito interessante, a questão da guarda, né? Quando não há sociedade conjugal, seja porque ela foi rompida, ou seja porque ela nunca existiu, né? Começa-se a falar sobre o dever de guarda, né? E aí temos hoje no Brasil uma prevalência pela guarda compartilhada. A guarda compartilhada, gente, nada mais é do que a reprodução do próprio poder familiar, né? Uma vez que, né, o poder familiar ele deriva da relação de filiação e não, né, da guarda ou qualquer outro instituto, né? E que caberá aos pais, né, conjuntamente tomar as decisões que mais afetem o dia a dia dos seus filhos. A guarda compartilhada nada mais é do que uma divisão dessas tarefas, que devem ser, obviamente, divididas entre, né, os pais. A criança, gente, ela só pode ser separada, então, da sua família natural quando há um fato, né, que justifique uma suspensão ou uma destituição desse poder familiar. As hipóteses de suspensão são ligadas ao abuso de qualquer um dos atributos, né, colocados, né, pelo Código Civil, ou então quando os pais, né, provocam a ruína dos bens dos filhos. Já a destituição do poder familiar ela é uma medida mais grave, né, que só pode ser tomada, né, quando ocorre alguma das hipóteses que são taxativamente previstas no Código Civil, né? O artigo 1638 ele traz essas hipóteses que vão desde, né, do castigo moderado, da negligência, do abandono, né, passando, né, por outras hipóteses e terminando até, né, com a possibilidade dessa destituição quando há algum crime cometido contra a criança ou adolescente pelo pai, seja um crime atentado contra a vida, a saúde, ou até um crime contra a dignidade sexual. Mas verificado que não há possibilidade, ainda, né, que não seja por uma coisa tão grave, ainda que momentânea,
da criança ficar na sua família natural. O Estatuto da Criança e do Adolescente ele traz para a gente uma outra figura, chamada de família ampliada. A família ampliada ela já era discutida, né, no campo da psicologia, da assistência social, né, como, né, aquela comunidade formada por familiares que vão além, né, da família natural. O Estatuto da Criança e do Adolescente, perdão, né, ele vai além. Ele coloca 4 requisitos para a configuração dessa família ampliada. Não basta, então, a gente ser parente. O parentesco tem que ser próximo, tem que haver um vínculo de convivência entre a criança, né, e esses parentes, e também vínculos de afetividade, aqui entendido como relação de carinho, né, de amor, e de afinidade, que não tem a ver com aquela dita no Código Civil do parentesco por afinidade, mas sim com uma ideia de coisas em comum, né, interesses em comuns, e assim por diante. Né? Reparem, pessoal, que a ideia, né, é que essa família ampliada ela vai ter um papel subsidiário em relação à família natural. Ou seja, verificada a impossibilidade, vai se buscar pessoas que atendam esses requisitos da família ampliada. A ideia aqui, gente, é que, entendendo que é traumática a separação da criança de sua família natural, né, é que busque-se pessoas com quem a criança tem um maior número de vínculos, com uma ideia de minorar qualquer tipo de trauma decorrente da separação com a família natural. Mas pode ser, gente, também, que em algumas situações, em que não haja membros da família ampliada que busca, que possa, né, oferecer esse ambiente de desenvolvimento para a criança, para o adolescente. Aí, né, a solução será aquela prevista lá no artigo 19, né, que a criança seja encaminhada para uma família chamada de substituta. A família substituta ela não tem um conceito legal. Então, por exclusão, ela será aquela comunidade, né, formada por quem não é família natural e quem não é família ampliada. Então, família substituta, né, é tudo aquilo que não se encaixa nesses dois conceitos. Quando se fala em colocação de uma criança ou do adolescente em família substituta, é necessário que haja a oitiva dessa criança ou adolescente, sendo que para o adolescente, ou seja, para o maior de 12 anos, é necessário que haja o consentimento dele, né, em morar com essa família. E o juiz, né, a partir desse momento que é necessária a colocação de uma família substituta, ele tem, né, a difícil missão de definir qual é a pessoa mais indicada para que aquela criança, né, conviva. Nesse caso, gente, a lei, usando um critério bem parecido com o da família ampliada, ele diz que o juiz deverá levar em consideração, né, grau de parentesco, de afetividade e de afinidade, justamente com a mesma lógica de tentar diminuir, né, de minorar possíveis traumas da separação da criança da sua família natural. Então, pode ser que às vezes é um parente, mas não tem um vínculo de convivência muito forte, pode ser que seja um vizinho, né, um tio torto, né, uma madrinha, um padrinho, né, qualquer um que às vezes conhece o dia a dia daquela criança, com que a criança já tenha, né, um vínculo forte, pode ser considerado, né, uma pessoa apta, né, a exercer aí o zelo dessa criança. E a lei traz para a gente, alguns institutos, alguns instrumentos, né, para efetivação desse direito à convivência familiar na família substituta. A lei fala sobre guarda, tutela e adoção. Né? Nesse caso, gente, primeiro define-se a pessoa, para depois definir qual é o instrumento mais indicado. Né? Se a criança, às vezes, é uma criança em ter idade, né, aí sim pode-se falar, né, em tese, de uma prioridade pela adoção. Mas primeiro busca-se a pessoa com que a criança possua, né, esses vínculos. Aqui, gente, é curioso a gente entender da seguinte forma. Primeiro, busca-se, né, pessoas interessadas, pessoas que possam exercer essa função com que a criança tenha vínculos. Se por acaso não encontrar, né, busca-se pessoas com que ela não tenha vínculos. E aí, em geral, faça uma pesquisa no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Então, procure-se pessoas que são cadastradas, que queiram, né, exercer, né, a paternidade e maternidade daquela criança. Caso não se encontrem pessoas interessadas em razão do perfil da criança, seja idade, seja, né, uma questão de possuir uma deficiência, né, ter uma enfermidade, né, nesse caso, não havendo pessoas família substituta chamada internacional, busque-se no cadastro internacional de
adoção. E nesse cadastro, dá-se preferência para aquelas pessoas que tenham uma pessoa ou os dois tenham, né, uma nacionalidade brasileira. A ideia aí, gente, também de pelo menos, né, preservar os vínculos, né, de, de origem, né, de origem do país. Reparem, pessoal, então toda lógica que segue o direito à convivência familiar é uma lógica de tentar preservar o maior número de vínculos possíveis. Mas também, né, temos que dizer que haverá situações em que é impossível, né, encontrar-se pessoas na família ampliada e na família substituta que possam zelar por essa criança e por esse adolescente. E nesse caso, gente, que é a realidade para uma grande massa de crianças e adolescentes do país, o caminho é o acolhimento. O acolhimento aqui, gente, não tem nada a ver com a institucionalização que falamos mais cedo. A ideia aqui é sempre trabalhar com uma forma mais individual, uma forma de tentar zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Esse acolhimento ele vai se dividir em duas formas. Primeiro, o acolhimento familiar, né, no qual a criança vai para uma família que é devidamente cadastrada, devidamente treinada, né, remunerada, né, pelo poder público para tomar conta dessa criança. Né, e aí vai acabar zelando por seus direitos, né, pelo desenvolvimento dessa criança. Caso não haja uma família, um acolhimento familiar com o perfil daquela criança, daquele adolescente, infelizmente, né, o caminho será o acolhimento institucional, que nada tem a ver com o tipo de sistema FEBEM. São casas menores, né, existe um corpo técnico, né, de apoio, né, e a criança, né, vai poder ficar naquela instituição que também, deve-se falar, não representa nenhuma restrição de liberdade. O interessante de quando a gente fala de acolhimento é que uma vez que a criança e o adolescente eles são acolhidos, né, é criado um plano individual de atendimento, né, um plano feito com a participação da criança, do adolescente e da sua família, com a ideia de, sendo um afastamento temporário, essa família seja retrabalhada de forma que a criança possa retornar ao seio de sua família natural o mais rápido possível. Então, cria-se um plano, né, para que essa criança possa tornar. Caso seja impossível, né, esse plano terá que contemplar a possibilidade do desenvolvimento de autonomia para que essa criança, esse adolescente, ele possa, quando for a hora de sair do abrigo, né, seja ali, né, tenha um arcabouço, né, de instrumentos básicos para que ela consiga viver na nossa sociedade. Pessoal, né, como eu disse, a ideia aqui é fazer apenas uma introdução. Caso vocês queiram conhecer um pouco mais sobre o tema, né, tem esse livro aqui, né, Direito de Criança e Adolescência à Convivência Familiar, né, que editado pela editora De Plástico, que aprofunda e detalha mais o tema. Espero ter contribuído com vocês. Até logo.